TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Escolinha do Professor Pontes. Professor, já tá por aqui, rapaz. Se o professor chega, eu já abro aqui o laptop, já tô com um bloco de notas aqui em branco, só pra anotar. Hoje a gente vai continuar a série de participações do Pontes na escolinha dele pra falar sobre qualidade dos lucros. Hoje, especificamente, a gente fala sobre como as empresas manipulam as suas despesas. Tudo certo aí, Pontes? Bom dia pra você. Beleza, Léo. Tudo certo por aqui. Espero que com você também e com os nossos ouvintes. Boa. Pô, já vi que você tá com a estrutura de blogueiro aí agora, Você né? viu, bicho? Aqui, eu tô com moral, ó, tá vendo? Pô, tem logo dois. Refletores, a camisa com o logo aqui TC Rádio. Boa. Laptop aqui, a gente deu uma limpadinha na lente. Rapaz, só faltou o camarim aqui com pêssego com chantilly. No teu camarim tem o que hoje? Hoje só um monte de papel em cima da mesa. É o camarim mais corporativo do Brasil. Às 10h32, vamos lá tabelar então, Pontos, porque na sua última participação a gente começou uma série de conversas baseadas num dos painéis do TCD, que vocês podem inclusive acompanhar. Essa gravação tá lá no ambiente da TC Station, é fácil. Vários recortes do TCD já estão disponíveis por lá. E nesse painel especificamente, você falou sobre qualidade dos lucros e como os investidores podem se proteger de lucros com baixa qualidade especificamente. Eu lembro que você falou sobre a possibilidade de manipulação de receitas com o uso do método POC, né, no jargão, no lugar do método das chaves. Se importaria se a gente começasse, então, essa nossa troca por esse caminho, por esse ângulo? Relembra pra gente um pouquinho disso. Bom, é bom relembrar isso para o pessoal até acompanhar a sequência, né? Falamos de receita da última participação. E eu dei o exemplo do método POC. O POC, a empresa de construção, por exemplo, ela reconhece a receita à medida que o cronograma da construção vai sendo realizado. A empresa vai gastando, vai construindo e aí vai reconhecendo receita. Só que a empresa pode manipular esse cronograma para reconhecer mais receita se ela precisar mais rápido, né? Enquanto que no método das chaves, não. No método das chaves eu reconheço a receita quando eu transferir todo o risco e o benefício do apartamento, por exemplo, que eu construí para a pessoa que comprou. Então, só reconheço a receita lá no final. O POC é mais informativo, porque eu vou reconhecendo à medida que eu vou construindo e vou transferindo aos poucos o benefício. Mas ele pode ser manipulado, então tem que ter muito cuidado com ele. E aí, como é que eu posso me proteger nesse caso específico? Lendo nota explicativa, lendo a política contábil da empresa, que fica lá no começo das notas explicativas, lendo a nota explicativa de receita, questionando a empresa. Agora, chorar no Twitter não adianta. É o que eu sempre falo. Não adianta chorar no Twitter. Vai lá e questiona a empresa. Boa. Boa, Pontes. Entendido e recapitulado. Mas então, além de manipular as receitas, as empresas conseguem também manipular as despesas? Como é que isso pode acontecer? Isso. Basicamente, do mesmo modelo que a empresa consegue manipular as receitas, ela consegue manipular as despesas. Para quem é mais velho, deve lembrar do caso da Microsoft, lá quando eles lançaram o Windows 95, eles estavam indo muito bem, então eles acumulavam receita. Accrual, o termo técnico accrual, eu comentei também na primeira participação, quer dizer acumulação, que pode ser a acumulação de um accrual de receita ou de despesa. Então, lá na Microsoft, com o Windows 95, eles estavam muito bem, batendo a meta dos analistas, e aí eles passavam a reconhecer menos receita do que deveriam. Reconhecia menos. Por quê? Porque já tinham batido a meta, então eles diziam lá, não, aqui não passou dos critérios para reconhecer receita, então tá tranquilo. Não vou reconhecer a receita agora, reconheço depois. Com despesa é do mesmo jeito. Eu tenho que usar o regime de competência, então a despesa só é reconhecida no período que ela foi gerada de fato. Então, funciona parecido. Eu pensei em trazer um exemplo aqui para todo mundo entender facilmente, numa assinatura do TC. Uma empresa, você, assinante, considerando uma empresa, você assina o TC por 12 meses. Por quanto tempo você vai esperar ter o benefício da assinatura do TC se você assinou por 12 meses? Por 12 meses. Então, eu vou reconhecer um dozeavos, um pedacinho da despesa no resultado do período. Eu pago tudo de uma vez, à vista, mas eu só reconheço um dozeavos por mês. E aí a empresa pode acelerar ou pode desacelerar esse processo de reconhecimento, desde que ela justifique e convença a auditoria. Mas, o Pontes, nesse caso aí especificamente, tem algum caminho recomendado para a empresa? O ideal é que você reconheça mais rapidamente esses gastos ou não, a um meio termo, ou isso é variável? Quer dizer, cada empresa adota o seu próprio ritmo e não há uma regra. Existe um modelo padrão que é o regime de competência. A despesa ela só deve impactar no lucro do período que ela participou, né? Então, eu não posso, por exemplo, reconhecer a despesa de dezembro agora em junho.
Perfeito. Então, um exemplo que a empresa pode fazer também mais tranquilo é depreciação acelerada. A empresa diz, eu tô trabalhando com a máquina mais pesada agora, no lugar de trabalhar 8 horas, trabalhando 16 horas, e vou duplicar a depreciação, vou acelerar a depreciação. Então, eu vou reconhecer mais despesa de depreciação na máquina. Então, dá para fazer para cima e para baixo. Quer dizer, pros dois lados aí, Isso. portanto. Ô Pontes, no ano passado foi muito comum a gente ouvir que os bancos estavam muito provisionados, tinham congelado muito capital para se proteger. Você acha que houve um exagero nesse movimento? Traz um pouquinho pra gente. Na época, não dava para ter certeza se era exagero ou não, mas eu achava que era. E muita gente falava que estava sendo exagerada as provisões dos bancos. E aí, o que é que eu fiz? Eu pedi para minha equipe aqui do School, Arlindo, Daniel, Lucas Costa, que é analista do Matrix, e Luana, para eles pegarem alguns dados para eu trazer aqui para vocês. Estatisticamente falando, usando um modelo que em breve vai estar disponível no TC Matrix, os bancos exageraram nas provisões. Eles fizeram mais provisões do que eles deveriam. Estatisticamente falando, sim. Então, é importante sempre analisar os padrões. Eles exageraram. Isso não tem muito o que discutir, e a gente está vendo as reversões agora das provisões. Então, de fato, estava exagerado. Pode ter sido intencionalmente ou não, aí é outra história. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo ali, pode ser que eles tenham sido conservadores por isso, mas não dá para saber. O fato é que exageraram. Que é o que eu ia falar, né, Bruno? Que é a maior crise sanitária da história do Brasil. Quer dizer, você ajuda com isso a justificar um certo exagero, mas estatisticamente houve exagero, isso é concreto. Sim. Exatamente. E, Pontes, falando sobre o caso da WorldCom, que era aquela gigante de telecomunicações dos Estados Unidos, foi um caso clássico de gerenciamento de despesas, né? Qual que era o incentivo que eles tinham para manipular os números? No caso dos bancos, pegando esse gancho com incentivo, muita gente falava que eles estavam manipulando ali as provisões para não sustentarem a pandemia, né, o custo da pandemia, sendo tributados, aumentar a tributação. No caso da WorldCom, e sempre há um incentivo, por isso que é importante a gente ficar ligado sempre nos incentivos da gestão da empresa. No caso da WorldCom, o CEO da época, ele tinha 30 milhões de ações da empresa, e ele estava alavancado, ele tinha pego empréstimo para comprar mais ações. E aí ele estava vendo que um índice muito importante de eficiência não ia ser batido na meta dos analistas, ou seja, ia vir pior do que os analistas esperavam, e a ação ia cair e o cara ia se ferrar. Então, o que é que ele fez? Pressionou a gestão da empresa para embelezar os números, vamos dizer assim. Então, eles deram uma embelezada nos números para melhorar esse índice de eficiência, de modo que batesse a meta dos analistas e a ação não caísse, subisse. Mas como é que foi essa manipulação, especificamente? De novo, regime de competência está em tudo. Então, que é o modelo geral, né? Regime de competência. Você reconhece a despesa no período que ela pertence de fato, e a receita também. No caso da WorldCom, é mais ou menos como se a Netflix tivesse streaming de televisão e pagasse uma taxa mensal para as TVs para eles transmitirem lá. Essa taxa mensal, ela trouxe um benefício para esse mês ou para o mês que vem e por outro, para esse mês. Então eu tenho que reconhecer a despesa para esse mês. Esse mês. O que é que a WorldCom fez? Capitalizou isso. Uma despesa operacional, OPEX, eles capitalizaram como se fosse um CAPEX, ou seja, ficou no ativo da empresa. No lugar de ir para a despesa, ficou no ativo, ou seja, não impactou o lucro. Esse caso foi bem grande. No final das contas, eles só em abril de 2001, eles acumularam aí lá no ativo, no lugar de ir para despesa, mais de meio bilhão de dólares. Só em abril de 2001. Não, é muito forte, não à toa repercutiu tanto assim. Um exemplo mais do cotidiano da gente é como se eu comprasse um McDonald's de R$60 e consumi hoje o benefício dele todo, paguei hoje, mas meu lucro tá meio fraco, eu quero deixar o lucro melhor. Então, no lugar de reconhecer R$60 de despesa, eu vou dividir por 12, R$5 por mês, e vou todo mês reconhecendo despesas, sendo que não faz o menor sentido isso, já que eu já consumi o benefício todo. Não, por isso que eu gosto quando você diz assim que, mais do que os números, a história que os números contam. Porque com os mesmos números, você pode contar histórias diferentes, tem que ver direitinho ali a trajetória deles e a estratégia de quem os colocou da maneira como eles foram colocados. Deixa eu até complementar aqui a fala do Pontes, dizendo que vocês podem ler aí do outro lado o texto Uma Visão Geral sobre Erro, Fraude e Gerenciamento de Resultados. Esse texto foi publicado no site do TC, está disponível também nos stories do nosso professor aqui, do Felipe Pontes, lá no Instagram. Você já sabe o arroba, né? @FelipePontesPB.
Sigam ele lá para vocês ficarem por dentro das dicas e dos complementos aqui às participações de toda terça-feira na Escolinha do Professor Pontes. Inclusive, Pontes, teve participação dos nossos ouvintes. Bruno vai destacar uma. Fala aí, Brunão. Tem sim, Pontes. Aqui a Renata Borges, DDD 83, deve ser de João Pessoa. É minha conterrânea. Ah, é? Ela falou aqui, professor Pontes faz contabilidade parecer fácil, manda um abraço pra ele. É possível que essa Renata tenha sido minha aluna, dela confirma aí. Mesmo? Eu tive uma aluna, Renata Borges. Ah, vou confirmar aqui com ela então. Tem um aluno seu aqui, o Dan de São Paulo, mandou bom dia. Manda um abraço pro Pontes, sou cliente e estou amando o curso dele Aprenda a Investir Agora. Essa rádio é um espetáculo, parabéns a todos pelo trabalho. Muito obrigado, Dan, aí de São Paulo. Valeu, grande pessoal. abraço. Ó, a gente fica todo envaidecido quando rola uma mensagem dessa aqui. Nossa, a gente vai pro break aqui, a gente até chora de emoção, porque é fantástico ter esse calor de vocês aí, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes. Super obrigado. Ponto, você tá com moral, hein, rapaz? Sentou aqui, ó, já choveu participação lá, tá vendo? Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos. Eu vou postar, saindo aqui, eu já posto os links aí no meu Twitter e no meu Instagram. Fiquem ligados. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.